Olá a todos, eu sou a Ana Santos e este é o meu podcast. O Planety foi um projeto pensado para colocar à disposição de todos conhecimento e ferramentas para viver uma vida mais equilibrada e saudável, sem fundamentalismos ou mudanças radicais. A reeducação alimentar e de estilo de vida e o desenvolvimento pessoal são processos interligados e morosos. É uma construção diária e aqui vais encontrar muita informação a par da minha experiência pessoal e de alguns convidados sobre o que é isto de procurar uma vida mais harmoniosa em múltiplas vertentes. Muito obrigada por estares desse lado. Deixa-te levar durante os próximos minutos e boa viagem! Olá a todos, estamos em mais um episódio, no último episódio do Planety deste ano, e hoje tenho comigo a Diana Patrícia, que é naturopata e homeopata. E que foi a minha naturopata durante a gravidez da minha primeira filha e da segunda, e o pós-parto da primeira e o pós-parto da segunda, e então tem-me acompanhado assim nestas questões mais da saúde feminina. A Diana é autora de 2 livros, um deles a Saúde Feminina, que eu tenho aqui e do qual vamos falar um bocadinho. Portanto, Diana, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz por ter sido convidada a participar aqui no projeto e por poder falar deste assunto, que para mim é sempre um prazer muito grande. Eu gosto muito de falar deste assunto porque sinto que acrescenta sempre alguma coisa, e há sempre pessoas que infelizmente ainda não estão muito conscientes, mulheres aliás, não é? Que ainda não estão muito conscientes acerca da forma como funciona o seu corpo, e acho que é fundamental dar esse poder às mulheres, esse conhecimento. Sem dúvida, eu acho que é mesmo um bocadinho isso de poder que se trata, e o meu objetivo neste último episódio do ano foi falar, obviamente, de saúde, porque é disso que se trata este projeto, mas acima de tudo trazer um bocadinho uma mensagem de esperança para os casais que sofrem de problemas de infertilidade, e digo que infertilidade um bocadinho forçado, porque nem sempre são questões de infertilidade, como vamos ver, e que se podem prender mais às vezes até com distúrbios metabólicos ou com carências nutricionais que não estão bem diagnosticadas, e que as pessoas acabam por entrar aqui numa espiral de frustração e de um bocadinho de desespero, não é? Porque, claro, mexe muito com o projeto de vida de um casal o facto de quererem ter filhos e não conseguirem. E, portanto, aqui o meu objetivo neste programa de hoje é falarmos um bocadinho sobre isso, sobre as causas que podem ser facilmente, entre aspas, minimizadas ou controladas com alguma suplementação, com alguma adaptação da dieta ou com outras terapias não convencionais, e não termos que partir logo para questões mais agressivas, digamos assim. Uhum. Aliás, eu defendo que antes de partir para qualquer uma dessas soluções nós devemos garantir o básico, não é? Porque se não garantirmos o básico, muitas vezes o tratamento que vem a seguir, enfim, pode não surtir o efeito que se pretende, e muitas vezes acaba por até nem ser necessário. Lá está, é aquela tal infertilidade, e aqui a palavra assusta muito, mas muitas vezes há uma dificuldade na fertilidade por questões que são muito facilmente resolvidas, e é isto que as pessoas não têm ainda muita consciência. Obviamente que aqui nesta questão da fertilidade nós temos que olhar para todos os aspectos da nossa saúde, e eu sinto que as pessoas ainda não fazem isso, e isso vê-se até muitas vezes quando eu digo que a maternidade deve começar a ser preparada pelo menos 6 meses antes do momento da concepção, e há uma grande parte das pessoas que acha que isto é um grande exagero, e logo por aí nós vemos a falta de consciência e a falta de conhecimento também sobre a nossa biologia e a nossa fisiologia. A maioria das pessoas não sabe que o óvulo que uma mulher liberta num determinado ciclo começa a ser maturado 3 meses antes da libertação. Portanto, tudo aquilo que nós fizemos naqueles 3 meses antes, a forma como, enfim, vivemos o nosso estilo de vida 3 meses antes, vai influenciar a qualidade daquele óvulo. Portanto, se nós pensarmos só nesta questão dos 3 meses, já faz sentido que no mínimo dos mínimos a concepção seja preparada 3 meses antes, mas ainda assim eu diria que os mínimos serão os 6 meses.
para Mas aqui conseguirmos... falamos um bocadinho de saúde da mulher, mas também de saúde do homem, não é? Porque hoje também Claro que sim. estudos que apontam que a qualidade dos próprios espermatozoides também varia com a dieta, com o estilo. Exatamente. Aliás, aqui não há grande diferença, porque o próprio espermatozoide demora cerca de 80 dias a ser produzido. Novos espermatozoides demoram cerca de 80 dias a serem produzidos. É praticamente aqui aqueles 3 meses que acontece também com o óvulo da mulher, não é? Aqueles 3 meses que são necessários, e por isso, é claro, se isto, e faz todo o sentido, não é? Se é um projeto a 2 e se cada um daqueles seres humanos vai dar metade do seu DNA a um novo ser humano, faz todo o sentido que se preparem os dois 3 a 6 meses antes. Sem dúvida. E portanto, tudo aquilo que consumirem em termos alimentares, se são sedentários ou não, se há consumo de alimentos processados, de álcool, se há demasiado stress, se a qualidade do sono não é boa, tudo isso vai influenciar na maturação dos óvulos e dos espermatozoides. Sendo que, e já existem alguns estudos sobre isto, o que eu vou dizer, que é tanto a qualidade do óvulo como a qualidade do espermatozoide vão ter uma influência naquilo que será depois a saúde do ser humano que vai nascer. Claro que sim. Portanto, não há melhor herança que se possa dar a uma criança do que prepará-la para ser saudável, não é? É claro que depois, enfim, há uma série de outros fatores que entram em jogo, não é? A partir do momento em que nasce um novo ser, mas pelo menos levar já esta herança, esta boa genética. Sem dúvida, sim. Em termos de, assim, para quem nos está a ouvir, e eu já falei nisto até em outros episódios, porque na minha primeira filha, depois eu tive 2 partos assim muito seguidos, então na minha primeira filha eu efetivamente fui preparando a gravidez ao longo de praticamente 8 meses. Então fui começando a ter consultas de nutrição, consulta também com a Diana. Com a Diana eu penso que já estava grávida da primeira vez. Sim, quando nos conhecemos, a Ana estava grávida. Já estava, e de facto para mim foi muito importante fazer uma adaptação, quer do plano alimentar, que eu já tinha considero que eu já tinha um bom plano alimentar, portanto eu não tive que fazer aqui grandes alterações, mas de facto foi importante fazer uma gestão do aporte nutricional para nos últimos meses o ganho de peso não ser tão grande, porque efetivamente para mim, pelo menos, e eu sei que isso varia de mulher para mulher, mas para mim o último mês é muito difícil, no sentido que eu tenho muita fome e eu tenho que ter muito saudáveis para não ganhar muito peso, porque eu tenho mesmo fome, eu tenho mesmo muita necessidade de comer. Eu tive bebés grandes sempre, nunca engordei muito, mas tive bebés grandes e felizmente até à data saudáveis, mas de facto foi importante para mim ter este ajuste no plano alimentar, e depois também toda a suplementação que a Diana me prescreveu para mim foi um complemento ótimo, e eu felizmente tive, quer na gravidez, quer no pós-parto, depois tive boas recuperações, e acho que isso é muito importante mesmo, e também a adaptação do estilo de vida que depois obviamente levamos, quer em termos de prática de atividade física, qualidade de sono, portanto todos estes fatores são muito importantes. Mas assim, em traços gerais, o que é que nos pode sugerir para casais que estão a tentar já há mais de 6 meses, que é aquilo que se começa a preconizar como dificuldade para engravidar, não é? Do ponto de vista clínico, esses casais, que tipo de rastreios ou que tipo de controlos devem fazer, ou que tipo de sinais é que devem estar atentos para tentarmos aqui limitar ou balizar estes fatores que não são fatores tão óbvios, digamos assim, à partida, e que às vezes são um bocadinho escondidos, porque depois partimos logo na medicina convencional, depois partimos logo para intervenções um bocadinho mais agressivas, não é? Técnicas de prevenção medicamente assistidas, ou tipo de protocolos um bocadinho mais agressivos, suplementações hormonais, e muitas das vezes estamos a falar só de uma carência nutricional, de um micronutriente que não nos vai permitir que o óvulo se consiga desenvolver corretamente. O que é que as pessoas podem fazer? O que é que as pessoas podem fazer? Pronto, primeiro ter esta consciência que tem que haver uma preparação. A partir daí procurar um acompanhamento.
para que possam ter a sua saúde abordada de uma forma muito, muito vasta, para que não falhe aqui nada, ou nem é que não falhe aqui nada, é para que nós consigamos olhar especificamente para cada aspecto da sua saúde e tentar melhorar ao máximo. Nós sabemos que a vida não é perfeita, há sempre fatores que influenciam a nossa saúde, portanto não há aqui uma perseguição da perfeição, mas que se possa fazer, e temos ferramentas para isso e as pessoas podem fazê-lo, melhorar ao máximo todos os parâmetros que de alguma forma influenciam a fertilidade. Portanto, procurar aqui um acompanhamento, a mulher e o homem ao mesmo tempo. E depois, portanto, que seja assim um acompanhamento muito global, avaliando os fatores de estilo de vida de cada uma das pessoas. E depois há aqui a importância de fazer um perfil de análise muito completo para avaliar as tais carências nutricionais, porque lá está, como é que uma pessoa vai adivinhar que tem carência de zinco, por exemplo? Há sintomas associados, mas nós estamos muito habituados a desvalorizar muitas vezes pequenos sinais e sintomas que temos, não é? Estamos muito habituados a pôr para debaixo do tapete e a atribuir uma razão qualquer. Portanto, neste caso é preciso haver aqui um cuidado maior de tentar perceber exatamente o que é que está em baixo, não é? Que níveis de nutrientes é que estão em baixo, e depois começar a perceber também porque é que eles estão em baixo, porque isto pode não ter a ver só com falhas a nível da alimentação. Muitas vezes as pessoas até fazem uma boa alimentação, mas existem outros fatores que fazem com que estes valores não estejam nos valores ideais, não é? Nomeadamente o stress, nomeadamente problemas a nível digestivo. Se houver alguma dificuldade na absorção de nutrientes, a pessoa pode ter as carências na mesma. Portanto, aqui a medicina é muito complexa, e cada ser humano também é muito complexo. Por isso é que tem que haver uma análise muito detalhada para se tentar perceber o que é que se passa, qual é o estado daquele corpo. Portanto, depois de fazer aqui uma análise detalhada, de pedir exames, análises para verificar se existem carências nutricionais, podemos começar a trabalhar isso dessa forma individual, não é? Para cada pessoa, de acordo com o problema de cada pessoa, com as características de cada pessoa, com o estado de cada pessoa. E a suplementação. A suplementação aqui pode ter um papel muito importante, mas sem dúvida que antes disso vem então a alimentação, não é? Portanto, o ideal é que a pessoa faça um plano alimentar adequado ao estado dela naquele momento, não é? Para equilibrar tudo. Depois a suplementação, quando dependendo também das carências, quando são coisas muito acentuadas e para chegarmos a um estado de equilíbrio mais rapidamente, há aqui a necessidade de então entrarmos por via da suplementação. Até porque há aqui uma questão importante, que é a maioria dos alimentos hoje em dia já não têm a mesma densidade nutricional que tinham há uns anos atrás, não é? Portanto, há 20 anos atrás um molho de brócolos era um bocadinho mais nutritivo do que é agora. Portanto, os alimentos vão perdendo um bocadinho a densidade nutricional, e por isso é que as pessoas às vezes se surpreendem muito, porque consideram que fazem uma ótima alimentação, mas depois nem sempre têm aqui determinados níveis de nutrientes no seu estado ótimo, não é? Pronto, portanto, por isso é que a suplementação faz tanto sentido para otimizar a saúde das pessoas em certas circunstâncias. É claro que depois também há aqui uma percentagem de pessoas que já traz os seus problemas de trás, não é? Pessoas que já têm diagnósticos, que já têm outros problemas de saúde, que acabam por afetar também a fertilidade. E é bom, quando falamos de fertilidade, falar aqui no termo mais amplo, porque nós podemos obviamente conseguir conceber com uma certa facilidade, mas depois lá está a qualidade do óvulo e do espermatozoide, a saúde ao longo da gestação, portanto tudo isso vai influenciar, lá está, o bebé que nós queremos pôr no mundo, e nós queremos pôr no mundo um bebé saudável, não é? Portanto não importa só conseguir conceber facilmente, mas sim garantir que tudo corre bem, não é? Naquilo que está nas nossas mãos. Portanto, o que eu aconselharia... Peço desculpa, Diana. Sim, não, diga. Estava a dizer que até temos algumas situações de casais que conseguem conceber com relativa facilidade, mas que depois não conseguem passar o primeiro trimestre, normalmente, ou que... Exatamente, e muitas das vezes estão depois associadas, que estão claramente associadas a carências nutricionais, mas que acabam por não se fazer depois um estudo exaustivo, por
por inúmeros motivos, e nessas circunstâncias, mesmo tendo a questão genética por detrás, que não podemos esquecê-la, como é evidente, mas hoje sabemos que conseguimos modular a genética com o meio, com os fatores do meio, de uma forma muito, muito eficaz, né? Se tivermos aqui uma atitude muito preventiva ao longo da vida. Portanto, o facto de termos, por exemplo, um histórico de dificuldade em engravidar, de insucesso no pós-conceição, isso não, um histórico familiar, isso não significa que nós não consigamos ter uma gravidez saudável e prosseguir tendo bebés saudáveis, não é? Claro que sim. A genética é importante, mas tem uma expressão de cerca de 30% no impacto que tem na nossa saúde, não é? Tem uma expressão de 30%, os outros 70% estão ao cargo do nosso estilo de vida, e nós podemos ter uma predisposição para um determinado problema, mas isso não significa necessariamente que nós tenhamos que vir a desenvolver aquele problema, porque muito provavelmente, se nós tivermos um certo tipo de cuidados, podemos perfeitamente passar uma vida inteira sem nos lembrarmos que temos aquela tendência, porque o nosso pai ou a nossa mãe já tinha aquele problema, ou os nossos avós já tinham aquele problema. Portanto, sim, e aqui em termos de tecidos, não é? E órgãos e glândulas, aliás, nós sabemos que há tecidos que se renovam a cada X tempo, né? A cada X meses. O caso dos espermatozoides e dos óvulos é um desses casos, ou seja, a cada 3 meses nós produzimos ou maturamos. No caso dos óvulos nós já os temos, mas eles precisam de um processo de maturação. E se nós estivermos numa fase complicada de saúde, obviamente que os óvulos que vamos produzir naquela altura não serão óvulos de qualidade, e claro que isso depois pode dar origem a situações como abortos espontâneos ou malformações e coisas do género. Portanto, vale muito a pena trabalhar isso, porque o nosso corpo tem a capacidade de alterar, de reagir àquilo que nós fazemos. Todos os dias o corpo reage àquilo que nós fazemos, não é? Com ele. Portanto, vale muito a pena investir nisso. Diana, em relação a outros fatores nutricionais, temos, por exemplo, a questão do stress, que não é um fator nutricional, mas que nos pode aqui induzir quer alterações hormonais significativas, quer alterações a nível de problemas de absorção intestinal, por exemplo, como a Diana há pouco falou. E podemos ter aqui hoje, há uma série de estudos que são muito claros nesse aspecto, que nos demonstram que sucessivamente níveis elevados de cortisol no organismo, por exemplo, que é a hormona de stress, uma das hormonas de stress, para quem nos está a ouvir, podem induzir aqui alterações na parede intestinal e a problemas de absorção ou de má absorção muito, muito graves, e as pessoas não têm necessariamente que ter uma alteração da consistência das fezes, por exemplo, para ter estes problemas de absorção, não é? Porque essa é outra das dúvidas, como é que eu sei que tenho problemas de absorção intestinal, não é? Porque o meu intestino até funciona mais ou menos bem, mas o que é isso do intestino funcionar mais ou menos bem? E como somos é importante que as pessoas tenham esta noção de que, de facto, níveis elevados durante bastante tempo, níveis elevados de stress, que às vezes eu acho que as pessoas já nem se apercebem com a roda de vida em questão, não é? Hoje agora até tenho este problema, porque estou a tentar engravidar e não estou a conseguir, ou tive uma gravidez mal sucedida, mas o médico até desvalorizou, porque essa é outra questão, que muitas das vezes os médicos desvalorizam, porque é no primeiro trimestre, portanto no primeiro trimestre até é normal as pessoas perderem, isto não é normal, não deve haver perda gestacional, não é? Mas temos aqui, às vezes, com o estilo de vida que levamos hoje em dia, sinais que o corpo nos está a dar, às vezes há décadas, e que nós nunca paramos para os escutar. E, portanto, depois estes problemas vão-se avolumando, e quando chegamos a estas alturas realmente de alterações, e isso é uma das coisas que a Diana também fala no livro, não é, da saúde feminina, que há aqui marcos importantes na vida da mulher, nomeadamente
na altura da pré-conceição, da concepção, depois na altura também da menopausa, em que o stress é um grande empecilho aqui para muitas questões, não é? Sim, na verdade o stress é um dos piores fatores que podem estar presentes na nossa vida, porque ele atua em várias frentes e desequilibra a vários níveis diferentes, não é? O nosso organismo funciona como uma espécie de uma orquestra e, portanto, os instrumentos estão todos a tocar em sintonia uns com os outros e às vezes não, basta mesmo realmente haver ali um problema qualquer, uma desafinação com um instrumento que vai conduzir toda a melodia por um outro caminho, não é? E o stress atua dessa forma e atua em várias frentes, não é? Uma delas realmente é a parte fisiológica, não é? Com o aumento das hormonas do stress, isso vai fazer com que haja uma maior inflamação no nosso corpo e a inflamação é a raiz de uma série de problemas de saúde. E depois, claro que isto pode se manifestar de formas diferentes, dependendo, lá está, daquilo que estávamos a falar há pouco, da nossa genética. Portanto, aquilo que for o ponto mais fraco da pessoa, não é? O calcanhar daquilo da pessoa, normalmente é aí que vai somatizar os efeitos do stress. Portanto, a corda parte sempre pelo lado mais fraco, não é? Quando há um puxão na corda, neste caso o puxão seria o stress, vai partir ali num determinado sítio onde já estava fragilizado. É curioso ter falado aqui nesta questão do intestino, porque é verdade, é isso mesmo. Nós podemos ter um problema intestinal, uma ligeira inflamação que seja suficiente para inibir a absorção de determinados nutrientes e nem por isso nos apercebermos disso e acharmos que está tudo bem, porque comemos bem e porque o nosso intestino funciona bem, então há de significar que estará tudo bem e estamos a fazer uma correta absorção. E nem sempre isso é necessariamente verdade. Ou seja, se por um lado o nosso corpo nos dá muitas vezes sinais de que não está bem e nós devemos ter isso em conta e devemos saber minimamente interpretar e quando não sabemos devemos procurar ajuda de alguém que possa interpretar isso, não é? E dizer-nos o que é que podemos fazer para contornar. Mas muitas vezes há situações que todos nós sabemos que são um bocadinho mais silenciosas e por isso é que é importante também cruzar aquilo que nós próprios sentimos com exames, fazer exames com alguma regularidade e por isso é que é importante ter um perfil nutricional feito em termos de análise, sabermos como é que estamos em termos de carências nutricionais, porque muitas vezes nós temos as carências e não imaginamos que as temos. Pronto, e para além disso, para além do stress poder provocar problemas a esse nível, ele desequilibra ou influencia diretamente as nossas glândulas. Assim num nível mais extremo, e isto é muito fácil nós percebemos, num nível extremo quantas pessoas depois de uma situação muito estressante, ou pessoas que tenham que apresentar um trabalho e tenham muita dificuldade ou que fiquem muito nervosas em o fazer, quantas pessoas não têm aquela descarga intestinal, por exemplo, não é? Uma diarreia, por se sentirem extremamente nervosas. Isso é uma das reações mais imediatas do stress. Existe um outro exemplo que é muito comum uma mulher ter uma supressão da menstruação por haver um choque qualquer emocional. E eu diria que uma mulher adulta, pelo menos, se calhar quase todas as mulheres adultas já experienciaram isto uma vez, pelo menos uma vez na vida, que é ter um choque qualquer emocional forte e naquele mês não menstruar, por exemplo, porque há uma supressão das glândulas que produzem as nossas hormonas femininas. Portanto, isto pode acontecer, o stress tem mesmo uma influência muito grande no nosso corpo. Agora, pode-se manifestar de uma forma mais direta e óbvia ou não. Por isso é que é importante fazer sempre aqui um acompanhamento de saúde com um profissional que nos possa ajudar a perceber, para além daquilo que nós conseguimos perceber todos os dias, como é que está o nosso estado de saúde naquilo que é mais silencioso. Sim, pois é um bocadinho isso, é que às vezes estamos sob stress há tantos anos e às vezes não são picos, não é? Não são situações isoladas, o stress é saudável e faz-nos viver, reação. Então, há uma componente de stress que é saudável, mas os níveis de stress em que a sociedade atual hoje vive não são níveis saudáveis, porque nós estamos sistematicamente em alerta, estamos sistematicamente em reação. E, portanto, como não paramos
como estamos muitas das vezes em situações de tensão, quer do ponto de vista das relações familiares, de trabalho, muitas das vezes muito associado ao trabalho, mas temos que parar um bocadinho e pensar que este é o meu trabalho, então das duas uma, eu ou mudo de trabalho ou mudo a atitude com que encaro o trabalho, não é? Porque não posso estar sistematicamente a agredir o meu organismo, porque aquilo que nós estamos a fazer, se estivermos numa posição diariamente reativa, é que estamos diariamente a agredir o nosso organismo, e isso vai nos dar perda de qualidade de vida, perda de anos de vida, vai-nos conduzir a este tipo de situações que hoje falamos aqui de infertilidade, ou outras, que podiam ser perfeitamente evitáveis. E, portanto, há alguns sinais de alerta que podemos ter e que, se calhar, a Diana pega aqui um bocadinho na questão da inflamação, que é assim um tema que eu gosto bastante de estudar, porque realmente uma dieta anti-inflamatória pode ser uma dieta anti-inflamatória com terapias adequadas. Eu acredito que em muitas situações pode ser a resposta para a resolução de muitos problemas, não só do ponto de vista de saúde reprodutiva, mas outros. E realmente um dos pontos mais frágeis, ou de maior fragilidade, como a Diana disse, são as glândulas, não é? Isso é que também há tantas mulheres com problemas de tireoide, ou tantas mulheres com problemas de quistos nos ovários, de formações de massas um bocadinho, às vezes, difíceis de explicar na região uterina ou dos ovários, portanto, ao nível do sistema reprodutor, mas também ao nível da tireoide, né? Temos muitas mulheres com disfunções de tireoide, e a Diana provavelmente tem consultório a perceber se há muito disso, que muitas das vezes são de facto regulações, porque o nosso organismo depois vai exatamente para as partes mais frágeis, não é? Portanto, se estamos inflamados, ele vai dar resposta, vai atacar aquilo que é mais frágil, e aquilo que é mais frágil são glândulas, não é? A tireoide. Exatamente. Sim, eu acho que nós somos uma geração que está a passar aqui por uma provação a um determinado nível. Claro que todas as gerações tiveram os seus desafios, mas acho que o que aconteceu com a nossa foi que no espaço de 30 anos o estilo de vida mudou muito, não é? Em 30 anos muita coisa mudou, e eu acho que o nosso corpo tem uma excelente capacidade de adaptação, mas não tão rápida, e o facto de não nos conseguirmos adaptar tão rapidamente vai fazer com que, primeiramente, comecemos a reagir a esta mudança tão drástica, porque mudou completamente, ou seja, aquilo que nos é oferecido hoje são mais produtos do que propriamente alimentos, não é? Portanto, nós antigamente, quando íamos a uma mercearia, quase tudo o que ali estava eram alimentos naturais, não é? Vivos, tanto frutas que vinham da árvore há não muito tempo, ou seja, nem sequer tiveram que ficar congeladas durante não sei quanto tempo até chegar à nossa mesa, era tudo muito fresco, não é? E a maior parte da mercearia, do supermercado, era composta por esses alimentos. Hoje em dia nós temos se calhar 70% da superfície comercial cheia de produtos com prazos de validade muito alargados e muito poucos produtos naturais. Pronto. E claro que tudo isso não é só o stress da exigência do nosso dia, da forma como vivemos, tudo é muito mais apressado, tudo tem que ser para ontem, mas é o stress que também nós provocamos de outras formas, e realmente quando nós nos alimentamos de determinada forma, isso pode também ser um fator de stress para o nosso organismo. E não só aqui a questão da alimentação. Há uma área também muito interessante de estudar e de explorar, que tem a ver com os disruptores endócrinos, ou seja, há substâncias com os quais nós lidamos muito nos dias de hoje e que se calhar as nossas avós não lidavam, porque todos os produtos que utilizavam eram muito mais naturais. Nós estamos... enfim, somos quase bombardeados por uma série de substâncias químicas que de alguma forma, seja por via da pele, seja por via oral, entram dentro do nosso corpo e que depois se vão ligar a receptores hormonais e que vão desafinar a tal
orquestra, porque aqui também o nosso sistema endócrino também funciona aqui como uma orquestra, e esses receptores vão se ligar onde não deviam e vão ocupar espaços que eram destinados a hormonas. E claro que isto vai gerar aqui um desequilíbrio muito grande, para além de serem substâncias que acabam por representar alguma toxicidade para o nosso corpo, vão também desequilibrar aqui a nossa fisiologia. E tudo isto são fatores de stress. Agora, claro que também há o stress que nos ajuda a equilibrar, que nos ajuda a adaptar, nomeadamente quando vamos ao ginásio, quando fazemos exercício físico, de alguma forma aquele exercício também está a causar um stress, mas é um stress controlado, é um stress que nós conseguimos prever e é o stress suficiente. Por exemplo, quando fazemos um exercício localizado, nós estamos a causar stress nas fibras musculares. E o que é que elas vão fazer com aquele stress? Vão inflamar temporariamente, mas depois vão fazer com que haja um crescimento de músculo, que é desejável. Portanto, temos mais músculo, ficamos mais saudáveis. Esse é um stress perfeitamente controlado e desejável. Mas há aqui uma série de outros tipos de stress que não. E eu nem diria enfim, que o stress talvez aqui nos faça viver menos, sobretudo ele faz-nos viver com menos qualidade de vida. E isso é um problema. Sim, porque se calhar noutras gerações as pessoas até viviam menos porque apanhavam se calhar uma infecção e não havia meios para lidar com aquilo e a pessoa acabava por morrer. O que acontece nos dias de hoje é que até há uma certa longevidade, mas nós podemos passar grande parte da nossa vida sem qualidade de vida. E claro, isso é um problema grave, porque qual é o sentido da vida se não tivermos uma certa qualidade de vida, não é? Para além disso, há uma série de doenças que despoltaram quase de forma exponencial nos últimos anos, nomeadamente o cancro, e o cancro é uma doença multifatorial, portanto está associada a estes fatores todos que estamos aqui a falar, a inflamação, o stress, as carências nutricionais. Portanto, é realmente importante repensar. No que toca à fertilidade, há aqui uma raiz comum a tudo isto, não é? Que é se nós cuidarmos bem aqui do nosso meio, do nosso aquário, se nós optarmos por uma alimentação anti-inflamatória, se nós utilizarmos estratégias enfim, de controle do stress, de gestão do stress, se nós dormirmos bem, se nós nos mantivermos hidratados, claro que vamos ter uma maior fertilidade, porque vamos estar mais equilibrados sob o ponto de vista da fisiologia, vamos estar mais equilibrados em níveis hormonais, vamos produzir melhores óvulos e melhores espermatozoides, não só vamos ter mais facilidade em conceber, mas com qualidade também, vamos conceber com uma certa qualidade e com uma certa saúde. Sim, as questões que eu acho que é importante também falarmos ou alertarmos é um bocadinho a alteração no seguimento da alteração de estilo de vida, nós alteramos também muitos padrões de sono. E hoje sabemos que a má qualidade de sono, como a Diana já referiu, é de facto um indutor de alterações hormonais, de problemas ao nível depois da própria fertilidade, e portanto não é só nós dormirmos 7 ou 8 horas por dia, mas é a forma como dormimos essas 7 ou 8 horas por dia, se é um sono reparador ou não. Quando é que nós vamos para a cama? Porque é diferente dormirmos da meia-noite às 7 do que dormirmos das 10 às 6 ou das 10 às 5. Faz toda a diferença, faz toda a diferença. É tão importante o número de horas que dormimos como o horário que nós utilizamos para dormir. E aqui também não é preciso ir muito longe, não é uma coisa muito rebuscada de entender, porque se nós olharmos para a natureza e virmos aquilo que fazem os animais, que é quando o sol se põe ou quando escurece eles recolhem e depois quando o sol nasce eles começam o dia, e era muito mais assim que nós devíamos fazer, mas infelizmente nós estamos cada vez mais dependentes da tecnologia e utilizamos, que atenção, pode ser utilizada para coisas muito boas, pode e deve, não é? Mas muitas vezes nós utilizamos, em vez de ser a nosso favor, utilizamos um bocadinho contra nós e acabamos por fazer horários que não são naturais. Dando aqui um exemplo, nós temos o nosso pico de cortisol ali por volta das 6 horas da manhã, portanto entre as 5 e as 7 temos um pico de cortisol. E esse pico de cortisol serve para nós começarmos o dia com energia, não é? Para utilizarmos esse cortisol em nosso favor. Se nós ficamos a dormir e acordamos às 10 ou às 11 ou ao meio-dia, entretanto já passou ali aquela hora do pico de cortisol e nós certamente não vamos acordar com a mesma energia 3 ou 4 horas mais tarde. Da mesma forma que é suposto e estamos preparados para
reagir aqui à melatonina, não é? Que é a nossa glândula pineal. Exatamente. O nosso comprimido natural do sono. O nosso comprimido natural do sono, exatamente. E estamos preparados para reagir a ela ali por volta, começamos a produzi-la por volta das 10 da noite. Portanto, aquela primeira solicitação do sono, normalmente, em muitos casos, não é aproveitada para ir logo dormir. E o corpo pede uma vez, pede duas, pede três, às tantas já nem sequer, enfim, se a pessoa não vai dormir, o corpo pensa, ok, se calhar tem que estar em estado de alerta, e a pessoa já não tem a mesma facilidade. Portanto, é muito importante fazer aqui uma higienização do sono, no sentido de nos acertarmos com aquilo que são os nossos ciclos naturais do sono. Isso faz toda a diferença em termos de saúde. Aliás, há um estudo interessante que fala sobre o cancro da mama em mulheres e que revela que mulheres que trabalhavam por turnos, nomeadamente enfermeiras, tinham maior propensão para cancro da mama, porque aqui a melatonina tem enfim, uma função também anticancerígena, tem aqui um papel anticancerígeno, e essas mulheres realmente eram mais propensas do que mulheres que dormiam a noite toda, não é? Sim. Pois eu estava aqui a anotar assim um bocadinho em forma de resumo quais seriam os pilares importantes para, então, para quem nos ouve, levar assim como mensagem de esperança para o próximo ano, caso sejam tentantes, não é? Ou caso pretendam efetivamente ter crianças no próximo ano que se avizinha. Acho que das principais mensagens a deixar é de facto nós pararmos e vermos o nosso corpo como um todo, não necessariamente só se estivermos a pensar em gravidez, como é evidente, mas em qualquer circunstância, em qualquer fase da vida, devemos ver o nosso corpo como um todo, devemos procurar fazer uma avaliação do nosso organismo como um todo, e eu acho que isso para mim foi um bom exemplo, sempre tive um bocadinho esse pensamento, mas depois de facto na gravidez coloquei mesmo em prática, senão eu agora vou mesmo fazer um seguimento de A a Z nas várias áreas e aconselhar com diversos profissionais, porque no caso de uma gravidez uma obstetra só não me chega, porque eu não sou só sistema reprodutor, é super importante, claro que sim, e aqui eu acho que não há profissionais mais importantes do que outros, porque se a Diana provavelmente não me tivesse seguido, eu não tinha feito a suplementação que fiz e não tinha conseguido ter os resultados depois, durante a gravidez e pós-parto, que tive. E isto não significa que eu não conseguisse na mesma ter uma gravidez bem sucedida e ter tido um bom parto, mas a forma como o organismo reage, se estiver bem nutrido e bem suplementado, é completamente diferente. Portanto, eu acho que aqui um naturopata não substitui o nutricionista, como o nutricionista não substitui o obstetra, como o obstetra não substitui o médico de medicina natural e familiar, ou outro tipo de terapias. Eu isso também já falei num outro episódio, que mais ou menos um ano antes de engravidar da minha primeira filha, decidi fazer novamente psicoterapia, justamente porque precisava de aprender, ou de reaprender, a gerir um bocadinho as minhas situações de stress, porque era para mim de facto difícil, e a verdade é que depois disso, apesar do muito desafiante que é ter uma criança e depois ter logo outra, foi o meu caso, e portanto viver com 2 bebés numa casa, de facto, e com confinamentos à mistura e teletrabalhos, enfim, nem sempre é fácil de gerir, mas a verdade é que eu aprendi bastante a gerir o meu stress com essas sessões de psicoterapia que fiz na altura e que eu recomendo também vivamente. Portanto, eu acho que aqui não há uma área que se substitua à outra. Eu acho que quando nós pretendemos trazer uma criança ao mundo, devemos querer ser a melhor versão de nós mesmos, sendo que nunca vamos ser mães e pais perfeitos, mas que tentemos ser o melhor possível. E ser o melhor possível para mim também é ter saúde, para poder estar com elas na minha melhor versão, portanto, na minha versão com mais energia, com mais... Eu também não quero estar com as minhas filhas e estar permanentemente esgotada. Só a sobreviver, não é? Só a sobreviver. Pronto, agora já tive os meus filhos e agora vou ficar aqui a sobreviver. É isso, vou só ficar aqui a gerir, acho que isso não faz sentido nenhum, portanto acho que devemos viver e viver o melhor possível e portanto acho que
vermos o nosso corpo como um conjunto de vários sistemas que todos eles têm que ser cuidados e que todos eles têm que ser observados é fundamental, e é um bocadinho essa a mensagem que eu gostava de deixar. Assim, em resumo, nós falámos de ver se não me esqueço de nada, falámos da gestão de stress, não é? De termos o cuidado com esta gestão de stress, estarmos alerta para determinados sintomas de stress que nos podem levar depois aqui a situações de inflamação, e portanto é importante termos aqui uma dieta anti-inflamatória, um cuidado eventualmente com alguma suplementação que seja necessária, com algumas terapias que sejam necessárias para reduzir aqui um bocadinho os níveis de inflamação, que nos leva também às regulações do sistema endócrino, portanto, nos pode levar aqui a alterações hormonais que às vezes não são justificadas, não é? Que nos dizem, tens, sei lá, progesterona alta, ou testosterona baixa, mas não sabemos onde é que isto vem. Não, então vamos procurar, não é? Depois termos atenção, obviamente, à nossa alimentação, à qualidade dos alimentos que nós colocamos no prato diariamente, à qualidade do nosso sono, à forma como fazemos esta higienização do nosso organismo durante o sono, ao exercício físico, prática de exercício físico, à hidratação, sim, se calhar temos que fazer ainda alguns pontos. O que eu acho também que era importante ficar aqui esclarecido para que as pessoas realmente tenham uma esperança, principalmente aquelas pessoas que se calhar já estão a tentar engravidar e não têm tido muito sucesso, é que o estado do nosso organismo, ou seja, quando é feita uma avaliação do nosso organismo, aquela avaliação é uma espécie de fotografia, mas o nosso organismo tem tecidos vivos, dinâmicos, que estão constantemente em alteração. Ou seja, eu gostava muito que as pessoas percebessem que realmente aquilo que elas fazem faz diferença e que vai alterar os tecidos e que vai alterar o equilíbrio, não é? Portanto, elas conseguem obter equilíbrio com aquilo que fazem. Eu tenho, por exemplo, o caso de uma pessoa já com 44 anos, já, quer dizer, não estou a chamá-la velha, mas esta mulher teve uma menina, a menina já tinha uns 4 aninhos e entretanto ela quis voltar a engravidar, portanto ela já tinha os seus 44, mas a questão é que nas análises ela tinha valores de fertilidade muito pouco abonatórios, e isto para ser simpática, porque ela tinha uma hormona antimuleriana muito baixinha e aquilo que os médicos lhe disseram é que era impossível ela engravidar, porque ela já estaria a entrar numa menopausa. Pronto, e o que eu quero que as pessoas percebam é que, seja nesta questão de uma entrada na menopausa ou não, aquilo é uma avaliação do momento. Até poderia ser certa, mas no caso até nem foi, porque nós podemos entrar na menopausa por via natural, né? Porque realmente o nosso corpo estava programado para entrar naquele momento, ou podemos entrar na menopausa de uma forma um pouco precoce por envelhecimento dos tecidos. E foi essa conversa que eu tive com ela. Eu disse, olha, eu não sei se tu efetivamente estás a entrar na menopausa de uma forma natural, porque sim, ou porque há aqui um envelhecimento precoce, pode ser também esse o caso. Pronto, e então nós fizemos as tais análises para perceber como é que estavam vários valores do corpo dela, vários parâmetros, e começámos, como ela era uma coisa que ela queria mesmo muito, antes de partir para qualquer outra, porque ela explorou outras hipóteses, inclusivamente adoção e outras coisas. Começámos então a fazer um tratamento no sentido de revitalizar os ovários, estimular a produção de óvulos, e a verdade é que 3 meses depois ela engravidou. Ou seja, eu não estou a dizer que isto será assim para todos os casos, mas se realmente aquilo que está a dificultar a fertilidade for uma questão de envelhecimento precoce, que acontece por todos estes fatores que nós aqui falámos, portanto, fatores de estilo de vida errados, nós envelhecemos mais depressa, os nossos tecidos envelhecem mais depressa quando realmente nós não fazemos um estilo de vida adequado, e claro que isso depois se vai traduzir em termos de má fertilidade ou infertilidade. Portanto, é possível nesses casos, nós em 3 meses conseguimos gerar alterações no nosso corpo. E no fundo acho que é muito importante que as pessoas percebam isso, que não aceitem como uma condenação um dado momento da sua saúde, aquilo que lhes é informado ou relatado sobre um dado momento da sua saúde, porque há muita coisa que se pode fazer para alterar aquilo. É claro que estou a falar de uma forma generalista, mas isto acontece em muitos casos, eu tenho muitos casos destes,
em que as pessoas não conseguem engravidar. E a verdade é que muitas vezes não é difícil, basta mudar aqui uma série de aspectos e a gravidez torna-se possível. É claro que depois há outros casos mais complicados, mas aqui a questão é, antes de partirmos para soluções mais invasivas, explorarmos aquilo que é a base e que faz parte do autocuidado de cada pessoa. E faz todo o sentido termos esse autocuidado se queremos trazer um novo ser humano ao mundo, não é? Primeiro cuidarmos de nós e depois podemos cuidar dele, estando bem, com essa qualidade, para poder aproveitar a maternidade e a paternidade, não é? Da melhor forma possível. Sim, sem dúvida, eu acho que é muito isso e bem, está lançada a sementinha da esperança para o próximo ano, para muitos casais, eu espero que sim. Nós vamos deixar estas informações, um bocadinho este resumozinho nas notas do episódio, deixaremos também os contactos da Diana, como é que a podem encontrar. Eu recomendo vivamente a qualquer mulher ler. Ainda não li o outro, o Pares Coutinho, esse está na lista, mas ainda não li. Agora, de facto, este da saúde feminina é assim, para mim é um bocadinho uma bíblia e eu tenho sempre aqui no escritório, porque em qualquer dúvida que eu tenho, eu recorro muito. Tem alguns alimentos que devemos consumir nas diferentes fases dos ciclos, como é que podemos preparar o nosso corpo para as diferentes etapas da saúde feminina, e sem dúvida é um livro, não é um livro, não é nenhum romance, não é um livro para estarmos a ler ali, é um livro de consulta. Eu acho que eu vejo muito assim. E de facto o trabalho da Diana nesta área a mim ajudou-me, eu espero que ajude muitas outras mulheres e muitos outros casais, e era um bocadinho isto que vos queria deixar como mensagem de esperança para o próximo ano, que seja de facto uma oportunidade de nos começarmos a olhar um bocadinho mais como um todo, a vermos o nosso organismo como um conjunto de peças que depois nos constituem como um todo e não como pecinhas isoladas, e que nós tratamos uma de cada vez. Devemos ter em atenção a globalidade e não aceitar, como a Diana disse, subscrevo sem dúvida, quer nas questões de fertilidade, quer noutras, e não se deixem ficar por um diagnóstico fechado do isto não é possível para ti, porque isto não é possível para ti com este profissional, nesta fotografia, como a Diana muito bem disse, mas pode ser possível se nós olharmos para o nosso organismo de uma forma global, de uma forma integrativa e se procurarmos aqui reequilibrar a nossa base, se procurarmos ir à origem. Não vale a pena estarmos sistematicamente a tratar as dores quando nós não conseguimos ir lá atrás e perceber de onde é que vem essa dor. Era muito esta mensagem que eu vos queria deixar e agradecer à Diana a participação. Eu é que agradeço, Ana, muito obrigada pelo convite. Bom, eu espero que nos vejamos no próximo ano, que venham daí muitas crianças, que este episódio faça sentido para muitos casais, porque o objetivo é de facto dar-vos uma luz de esperança, fazer-vos acreditar que é possível, que é possível mudar, que é possível fazer diferente, desde que nós consigamos olhar para o nosso organismo como um todo, como parte do sistema vivo que se quer em equilíbrio. Portanto, muito obrigada a todos por terem acompanhado o nascimento deste projeto. Este ano está a chegar ao fim. Espero que o próximo ano nos traga muitas novidades, muitos episódios interessantes. E agora o que eu vos peço é que, se tiverem pessoas a passar por estas situações, se souberem que este episódio pode ajudar alguém, que partilhem nas vossas redes, que me vão marcando nas notificações também para vos ir seguindo as vossas dúvidas. E claro, a mesma coisa com a Diana, eu deixarei, como disse, os contactos de Diana nas notas do episódio e estão à vontade para marcar consultas, para entrar em contacto pelos contactos que vamos deixar, e espero que vos possamos ajudar a ter um próximo ano muito mais feliz. Obrigada a todos.